Irmãos, o livro de Deuteronômio, ele repete muitas leis. Por isso que ele chama aí, né, Deutero, segunda lei, correto? Então, quando você abre ele, você olha um livro assim e logo no versículo 3, você encontra uma frase assim, olha lá, né? No versículo 2, 11 dias há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cádiz Barneia. E o interessante é que o que ele vai falar, o que o nosso Moisés vai falar, não tem a ver com aqueles 11 dias. Na verdade, os 11 dias se torna um hiato, sabe? Se torna um período de tempo entre aquilo que o Moisés vai falar antes e depois daqueles 11 dias. O que aconteceu antes dos 11 dias é o que ele vai falar aqui no capítulo 1. E o que aconteceu depois dos 11 dias? Ele também vai falar aqui no capítulo 1. Por isso, né, quando você volta lá, pode voltar, filha, na nossa primeira página ali, né? Esse hiato de 11 dias e o desejo de que tudo podia ser diferente. Eu acho exatamente que é isso que passa na cabeça do Moisés. Quando ele pensa e começa a falar no capítulo 1 de algumas coisas que aconteceram, de algumas decisões que foram tomadas, e praticamente todas as decisões que foram tomadas aqui, mencionadas por Moisés, equivocadas, né? E, portanto, debaixo de uma permissão divina e não a sua direção, eu acredito que, no final, ele poderia dizer assim, tudo isso poderia ter sido diferente. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois, as decisões que foram tomadas antes, algumas decisões que foram tomadas depois, nos arruinou por 40 anos. Veja só, 40 anos, né? Até a palavra de Deus fala exatamente isso. Aqui no versículo 3 fala, sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, olha, está como se fosse, hoje seria o mês de novembro dos 40 anos que Deus disse que eles iam passar lá. É um bom momento para a pessoa fazer uma reflexão, não é verdade? Depois de 40 anos, eles já receberam o castigo, né? A geração que está com Moisés aqui é completamente diferente daquela que estava com ele há 40 anos atrás. E agora ele faz uma reflexão, né? 11 jornadas desde Horebe até Cádiz, né? Então ele quer fazer o quê? E agora pode mudar, filha. Ele quer falar, né, do que aconteceu antes e depois, né? Antes dos 11 dias, quando eles estavam lá em Horebe e receberam a ordem de Deus de levantar o acampamento, ele diz isso no capítulo 1, e depois dos 11 dias, quando eles chegam em Cádiz. E aí, meus irmãos, quando eles chegam em Cádiz, o pesadelo começou. Então, para mim, né, ele só quer contar aquilo que aconteceu antes e depois, para reflexão espiritual mesmo. Então, até a gente faz uma pergunta aqui, né? Será que você, eu, né? Nós já tivemos um dia para esquecer? Né? Tem dias que é para esquecer? Quando, sabe aquele dia que nada deu certo, né? Que tudo que você faz dá errado. Mas às vezes esse dia pode ser um período. Parece que está dando tudo errado, né? Esse dia é para ser esquecido, né? Como o nosso povo está sofrendo lá no sul, eu acredito que o sofrimento deles é muito grande, então eles podem olhar daqui a 10 anos, olha, esse é um tempo para ser esquecido, é um tempo de sofrimento, tal, né? Pois bem, né? O Moisés aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai recordar os fatos que mudaram a jornada de Israel em apenas 11 dias, né? É por isso que ele conta as jornadas. Nós levamos 11 dias
de Horebe, que é o Monte Sinai, até Cádiz Barneia, né? E aí ele fala, poxa vida, né? O que aconteceu antes e depois? E se a gente tivesse feito tudo diferente, fica o pensamento, e se a gente pudesse, né, apagar tudo aquilo lá? Então, irmãos, aquele momento que eles saíram de Horebe, até que eles chegaram em Cádiz, Cádiz nunca mais saiu da cabeça do Moisés. E eu acredito que de israelita nenhum poderia sair aquele momento em que eles estiveram em Cádiz Barneia, né? Uma pessoa, para não lembrar de uma coisa terrível que ele fez, ou uma coisa terrível que ele sofreu, só se ele tiver mesmo com Alzheimer, né? Então, mas como não é o caso aqui, não tinha jeito mesmo de esquecer. E como é que a gente tem que lembrar daqueles dias que a gente deveria esquecer e a gente não consegue esquecer, né? Olha, às vezes a pessoa fica se martirizando, né? Autoflagelando, sabe, se vitimiza, ou se ressente. Todas as pessoas que fazem isso com o seu passado, eles vão sofrer 2, 3, 4, 5, né? Se o passado sempre... Por isso que fala ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento é você sentir de novo. Então, quando você fica sentindo de novo, aquela pessoa me fez um mal muito grande, eu estou ressentida com aquela pessoa. Então, você vai sentir de novo. É como se todo dia aquela pessoa tivesse feito o mesmo mal para você. Então, se você lembrar num tempo ruim com ressentimento, você vai sofrer muito por conta disso o tempo todo, né? E agora, o passado também não pode ser o seu presente, né? Quem vive se martirizando por causa do sofrimento do passado, não consegue avançar. A pessoa está lá, né? É como se o passado dela fosse um grande cemitério, né? Agora, quem vive das glórias do passado também não avança. Olha que interessante, né? É duas coisas para ser pensada, né? Às vezes a vida da pessoa para porque ela acha que ela foi muito ofendida no passado, não tem que perdoar ninguém, não tem que fazer mais nada. Vamos dizer que a pessoa, ela está lá na casa dela, ou ela está na igreja, e fizeram um desaforo muito grande para ela lá na casa dela, ou lá na igreja, então pronto, né? Eu não vou perdoar ninguém, eu odeio todo mundo, ou seja, ela está lá no passado. O passado não deixa ela viver. É um ressentimento. Agora, meus irmãos, se uma pessoa, ela se deu muito bem, o passado é um passado glorioso, é bonito, né? Ah, eu já trabalhei muito, já fiz muita coisa. Calma lá. Tudo que essa pessoa tem a dizer, eu já trabalhei muito, eu já fiz muita coisa, olha como eu suei, olha como eu fui um trabalhador, olha como eu lutei pela causa do Evangelho. Opa! Né? Não avançou também. Não avança. Então, o nosso passado não pode ser o nosso presente, nem para o bem e nem para o mal. Nem as coisas ruins e nem as coisas boas. O nosso presente tem que ser vivido para a honra e glória de Deus, como se fosse o primeiro dia. Sempre assim, né? Então, o passado deve ser posto no altar do Senhor. Se o seu passado é bonito, é glorioso, é vitorioso, agradeça a Deus. Agradeça por Deus ter permitido você ter lutado do lado dele, como canta o nosso hino, né? Agora, se é um passado mau, vergonhoso, agradeça a misericórdia de Deus, peça uma nova oportunidade, mas viva um presente que você pode honrar o seu Deus, sabe? Essas duas coisas a gente vê muito dentro da igreja, tanto o ressentimento com o passado, como aquele pesar, né, que não avança por causa que ele acha que já fez muita coisa para Deus. Moisés, ele vai recordar alguns fatos. Olha, são 3 coisas, né? Daquela ordem de Deus para eles levantar o acampamento, Moisés vai lembrar isso no versículo 6, né?
da decisão que ele teve de repartir a tarefa de cuidar das pessoas. Isso é muito interessante também, ele vai lembrar disso aí. E a terceira coisa que ele recorda é do envio dos espias. Então, a nossa breve mensagem hoje tem a ver com esses 3 pontinhos que ele lembra, né? Então vamos começar aqui dessa ordem de levantar acampamento. Versículo 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: olha, já tem demorado muitos dias neste monte, voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e todos os seus vizinhos, a planície, a montanha, ao vale, ao sul, à margem do mar, a terra dos cananeus, o Líbano, ao grande rio, no rio Eufrates. Eu vos tenho posto esta terra diante de vós, entrai, possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, né? Então, Deus dá uma ordem para eles, assim que eles, olha, passaram 1 ano lá no acampamento, né? Lá em Horebe, no Monte Sinai. Foi muito gostoso lá no Monte Sinai. Muitas coisas boas aconteceram no Monte Sinai. Moisés subiu para receber a lei, né? O povo caiu no pecado, aí caiu no pecado, é verdade. Mas Deus, meus irmãos, perdoou o pecado deles. O tabernáculo foi construído, o sacerdócio foi instituído, o templo, tudo foi preparado, as leis foram dadas. Então, aquele período que eles ficaram lá, aquele 1 ano que eles ficaram no Monte Sinai, foi um ano muito bom, foi um ano produtivo, foi um ano abençoado. Imagine que você organiza a sua vida durante 1 ano para você poder viver todos os anos da sua vida bem vivido. Imagine assim, se você tivesse a oportunidade, olha, esse ano Deus nos deu para a gente descansar, para a gente refletir, e aí organizar a casa, colocar as coisas em dia, se preparar, né? Então Deus fez tudo isso para eles. Meus irmãos, era um amontoado de gente até chegar no Monte Sinai. Era gente para todo lado. Quando eles chegam no Monte Sinai, Deus dá a lei para eles. Eles então agora têm um caminho para seguir, têm um norte para seguir. Então Deus coloca ali uma liderança espiritual sobre eles. Como eu falei, a tribo de Levi, do Araão, né? Então eles vão cuidar espiritualmente. Tinha um levita para cada 12 israelitas. Então existia um controle, e era um controle espiritual. Veja só, Deus fez isso tudo durante 1 ano. Então olha lá, né? No versículo 6, quando lê assim, ó, o nosso Deus nos falou. Vocês têm estado tempo bastante neste monte. Então veja o carinho aqui, irmãos, quando Moisés fala, o nosso Deus nos falou. Ou seja, Deus chegou, não falou só para mim, Deus falou para todos nós. Deus falou para todos nós que era a hora de sair do Sinai e ir para a terra que ele prometeu, que a gente podia ir lá e possuir a terra que ele prometeu. Irmãos, uma coisa boa, né, nesse versículo 6, é que a gente aprende que Deus é que deve decidir na nossa vida o tempo que a gente vai ficar num lugar e o tempo que a gente deve sair de um lugar. Vamos dizer que você vai trabalhar, né? Olha, se Deus colocou você naquele lugar, você não precisa ficar tomando assim pressa para sair. Eu estou encontrando dificuldade, eu ganho pouco, a pressão é muito grande. Olha, você não fique buscando qualquer oportunidade para sair, porque o diabo ele é muito astuto. Porque antes de você entrar lá, veja só, a pessoa chega e fala assim, pastor, ora para mim. Por quê? Porque eu estou desempregado. Então tá bem, vamos orar aqui por você, né? Aí vai lá, ora para aquela pessoa, pastor, muito obrigado, Deus abriu uma porta para mim. Não me diga, abriu, né? Eu já estou trabalhando registrado, e está todo feliz. Aí vem o primeiro mês, no primeiro mês já vem o desgosto. Por quê? O salário é pouco. Pronto, toda aquela alegria vai se transformando numa
decepção. Mesmo que foi combinado antes, mesmo que avisou, ó, vai ganhar tanto por mês, e a pessoa começa a ficar desgostosa. Por que esse desgosto? Veja, se Deus abriu aquela porta está aberta por Ele, e quando Ele fechar, é porque Ele tem outra aberta. Ou Ele vai abrir uma outra e você vai entender que aquela outra porta realmente está aberta. E como é que eu sei que aquela outra porta foi aberta por Deus? Porque ela vai te aproximar mais de Deus. Um serviço que tira você da casa do Senhor, um serviço que tira você da comunhão com os irmãos, um serviço que tira você de dentro da sua casa com a sua família. Se você está empregado e você tem tudo isso, e abre uma porta contrária assim, não foi Deus que abriu. Cuidado, mas o salário é muito bom. Então você está vendo quanto que você quer ganhar, e não quanto que você quer crescer espiritualmente. Portanto, a gente tem que ter cuidado, né? O apóstolo Paulo, ali nesse texto de Romanos 15, 22, ele tem um plano. A gente estudou aqui no domingo de manhã. Olha, meus irmãos, eu pretendo ir visitar vocês aí em Roma, né? E assim que eu voltar de Jerusalém, eu vou fazer uma visita aí, vocês vão me ajudar a chegar até a Espanha. Mas aí no versículo 32 ele fala assim, olha, se Deus permitir, calma lá, mas ele já tem todo o plano, ele sabe quando ele tem que sair, quando é que ele tem que voltar. Sim, é conforme diz o Tiago, né? Você não tem que falar, hoje, amanhã eu vou fazer isso, aquilo. Não, a gente fala o quê? Se Deus permitir. Então aqui o povo de Israel, Deus mandou eles ficar no Sinai? Mandou. E agora? É para partir? É. Então, aí demorou 11 dias, eles estavam lá em Cádiz. Então devemos aprender a esperar o tempo de Deus na nossa vida. Nós já não vamos ler esses 2 versículos aí, tá certo? Porque nós já citamos aqui para vocês, né? Muito bem. Agora vamos para o versículo 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 1 e versículo 9, né? No mesmo tempo eu vos falei dizendo, eu sozinho não posso levar vocês. Olha só que interessante esse versículo aqui, tá? A decisão de repartir a tarefa com outros líderes. Olha só. Vou ler de novo o versículo 9. Eu vos disse sozinho, eu não poderei levar-vos. O versículo 9, ele não está isolado, ele pode ser assim, lido com mais compreensão, quando a gente lê o versículo 12. Dá uma olhada no versículo 12. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas, e as vossas brigas? A pergunta é, quando é que Moisés começou a ver o povo como um fardo, começou a ver o povo como uma carga, começou a ver o povo como rixento, briguento? Quando é que ele passou a ver as pessoas assim? Olha, irmãos, foi depois que ele teve a visita do sogro dele. Antes deles chegar no Monte Sinai, na verdade eles chegaram no Monte Sinai, né? E quando eles chegaram ali, o sogro veio visitá-lo, trazendo a sua esposa Zípora e os seus 2 filhos. Vim trazer, porque ficou para trás, então eu vim trazer para você. Né? O Jetro morava perto. E aí ele levantou de manhã, o Moisés estava lá, dando algumas leis, ele estava julgando alguns casos, e aquela fila é enorme, né? Aí ele olhou e disse, não, isso não está certo não, né? Vamos ler lá no livro de Números, o que ele diz? Números capítulo 18 e versículo 17 e 18. Vamos lá, vamos comigo lá rapidinho, né? Está bem para trás aí, é no livro anterior. Números capítulo 18, versículo 17 e 18. Números não, Êxodo. Perdão, irmão. Desculpe aí, né? Êxodo capítulo 18, versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse,
Não, não é bom o que você está fazendo, né? Totalmente você vai morrer, você vai desfalecer. Assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio aí é muito difícil para você. Você não pode fazer isso não. Que coisa, hein? É. Veja, a gente tem que ter cuidado com os bons conselhos. O conselho do Jetro era mau? Não, até é muito útil, sabe? Não era mau, não era mau. E qual é a questão então? A questão é que Deus não foi consultado. Eu sei que na maioria das vezes eles usam esse texto como uma coisa boa, maravilhosa, organizacional. Não deixa de ser, em certo sentido. Mas na Bíblia, quando qualquer líder não consulta a Deus, ele falha, ele erra, porque não houve uma consulta a Deus. Moisés deveria olhar e dizer assim: ô Senhor, o que o senhor acha daquilo que o Jetro falou para mim? Olha, vai ter a divisão, meus irmãos, dessa força, desse espírito de Moisés. E o mesmo espírito vai ser dividido lá para 70 pessoas, e o mesmo espírito. E não mudou absolutamente nada na questão, não muda nada, nada, nada. O que mudou aí, sabe o que aconteceu? É que depois desse conselho, o Moisés, ele passa todo o tempo irritado com as pessoas. Ele colocou na cabeça dele, na verdade não foi ele que colocou na cabeça dele, na verdade foi colocado na cabeça dele que ele não era capaz de sozinho carregar aquelas pessoas. Agora, Deus não disse isso para ele. Quando ele ficou reclamando lá, Deus disse: olha, eu vou colocar uma pessoa para te ajudar. Por que Deus não disse: eu vou colocar 70 pessoas para te ajudar? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou dizendo isso porque às vezes a igreja ela vem e ela funciona, ela é funcional. Ela pode não estar a mil maravilhas, mas ela está funcionando. E aí o que acontece? Vem a turma dos bons conselhos, né? E chega e fala: não, porque isso não está certo, não, porque aquilo não está certo, né? Não, porque aquele outro não está certo. Parece que a igreja não tem nada certo. Parece que a igreja está tudo errado. Então tudo é muito perigoso. Então, irmãos, teve essa decisão, né, de repartir a tarefa. A tarefa finalmente foi repartida, né? Muitas pessoas agora estão ali para julgar e coisa e tal. Bom, né? Tudo bem. Agora, lembre-se, se uma coisa não faz bem espiritualmente, e não fez bem espiritualmente para Moisés, é porque Deus só permitiu aquilo. Deus não dirigiu aquilo. A gente tem que esperar que Deus dirija as coisas. Isso é uma coisa certa a fazer. Espere a direção de Deus. Nunca esqueça isso. Sempre espere Deus dizer para você a hora e o tempo que você tem que fazer as coisas. Eu me lembro, né, de um pastor, ele pediu a conta na igreja, e não é nem daqui, né, mas um outro pastor, depois que ele tinha falecido já, ele olhou para mim e disse: olha, aquele pastor, ele jamais deveria ter pedido a conta na igreja. Por quê, pastor? Porque aquilo não foi da cabeça dele. Aquilo foi da cabeça de outro pastor. E eu estava presente, né? Foi uma falha. Por quê? Deus permitiu. E depois disso, ele sofreu muito. Muito mesmo. E conhecendo ele pessoalmente, eu entendi aquilo que o pastor tinha dito. Mas veja, irmãos, parecia ser a coisa certa a fazer, mas não era. Por quê? Porque não veio de Deus, veio da cabeça do homem, veio de uma ideia de alguém. Então tem que ter muito cuidado. Quando você vê alguém reclamando, falando mal das coisas da igreja, cuidado. Cuidado. Né? Abra o ouvido para ouvir a voz de Deus que diz assim: fuja dessas conversas tolas aí, né?
fuja, fala, olha, não tem tempo para ouvir essas coisas não, né? O meu tempo, vou ler a Bíblia nesse tempo, vou agradecer o que Deus tem feito, é isso que eu vou fazer. Então, meus irmãos, esse é o primeiro fato, permissão aqui. Agora vamos para o segundo fato, no capítulo 1, né, no versículo 21. Chegaram até Cádiz Barneia. Eis aqui o Senhor teu Deus te tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Olha só, você tem uma ordem diretiva de Deus. Vocês chegaram aqui, sobe e toma posse dela. Veja só, isso aqui é a voz de Deus. Deus tinha dado para eles essa autoridade de ir e possuir a terra que era deles. Quando você olha para a história recente de Israel, quando eles resolvem voltar de todas as partes do mundo em 1948, por mais que eles tentaram tirar eles de lá, não conseguiram. E estão lá até hoje, ou seja, essa promessa de Deus, deles ter coragem de ir e tomar posse da terra, isso foi dito para Abraão, foi dito para Isaac, para Jacó, e Moisés está dizendo aqui, olha, uma promessa que Deus fez para vocês, vocês vão lá e tomam posse. Agora, irmãos, o fato é que no versículo 22, todos vós chegaste a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra. Opa, calma lá. Lá no livro de Números, voltando agora é Números mesmo, tá? Capítulo 13, versículo 2, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha, aqui no Números, capítulo 13, né, somos informados que Deus mandou que eles enviassem os 12 espias. O que Moisés nos revela no versículo 22? Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22. Então, todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós. Olha o versículo 23. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram e subiram a montanha. Ou seja, meus irmãos, mostra o fato que originou o envio dos 12 espias, né? Então, quando eles chegaram na entrada de Canaã, Cádiz é a porta de entrada de Canaã, eles chegaram em Moisés e disseram assim, olha, nós precisamos mandar 12 homens aí, um de cada tribo, para espiar a terra, para ver por onde nós vamos, né, passar, qual cidade nós vamos ficar, né? Tem que ter uma visão antes, a gente não sabe como é que é. Olha só, irmãos. Então, pela graça de Deus, e uma coisa boa da Bíblia, né, é que a Bíblia explica a Bíblia. Então, esse capítulo aqui está nos explicando o que de fato aconteceu naquele dia. Se você ler só Números capítulo 13, você vai pensar que Deus deu uma ordem diretiva para eles. Agora, quando você lê Números capítulo 1, versículo 22, você vê que a ideia partiu deles, da cabeça deles. E aí o que Deus fez? Mais uma vez, Deus ele permite. A direção aqui, meus irmãos, os homens estão decidindo o que eles têm que fazer. E fica muito claro no versículo 22 e 23. Isto me pareceu bem, mas era uma coisa boa, né? Era uma coisa legal. Bem, meus irmãos, Deus disse isso para eles no versículo 21? Não. O que Deus mandou eles falar? Sobe e possui essa terra.
Agora, está aí, meus irmãos, o perigo de viver, pode passar isso, Fia? Pode passar, né? Volta, pode voltar, volta mais um, isso. O perigo de viver sobre a permissão e não direção de Deus. Isso eu aprendi muito, meus irmãos, com o irmão Félix. Ele falava muito sobre isso. E sempre que a gente era jovem, né, eu não era, olha, eu estava longe de me casar quando eu conheci o irmão Félix. E ele ensinando, às vezes hoje o pastor Edson, né, mas o Edson, e ele falava muito isso, o perigo de você andar sobre a ordem permissiva de Deus e não diretiva de Deus. Na ordem diretiva de Deus, Ele é que está dirigindo todas as coisas. Na permissiva, Ele está permitindo que aquilo aconteça, para a sua conta e o seu risco. Há dois fatos além desse aqui, né? Por exemplo, a escolha do primeiro rei. A escolha do primeiro rei, meus irmãos, partiu do povo de Israel, não partiu de Deus. Deus, ele permitiu, ele falou assim, bom, então, né, olha aí, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Então, eles querem um rei, vamos dar para eles o quê? Um rei. E quem foi o primeiro rei? O Saul. E ele não era um rei espiritualmente preparado. Ou seja, a nação de Israel está sendo assim, está andando debaixo da permissão e não da direção divina. E a outra questão é o divórcio. Quando Jesus ele fala do divórcio, o divórcio não é uma vontade diretiva de Deus, mas permissiva. Por isso, meus irmãos, outras questões da Bíblia você vai encontrar, mas eu acho que na nossa vida pessoal, né, nas nossas decisões, nós sabemos claramente quando é direção de Deus e quando é a permissão de Deus. E você tem que entender, olha, se Deus não está dirigindo, mas Ele permite, bom, então eu não quero andar debaixo da permissão. Eu prefiro não fazer. Então Israel, por exemplo, olha, Deus não mandou ter rei. A nação deveria dizer, então, vamos esperar, Deus nos dá um rei. Por que nós vamos pedir se né, Deus não falou nada? Olha, faltava só mais uma geração para que o Davi ele se tornasse o rei escolhido por Deus. Então, olha a impaciência, irmãos. Vou citar um outro exemplo de permissão. Deus permitiu, por exemplo, que Abraão tivesse um filho com Agar. Tanto o Abraão quanto a Sara, eles saem da direção de Deus. A direção de Deus é que eles tivessem o filho da promessa, mas ainda ia demorar 13 anos para nascer o filho da promessa, quando Abraão decidiu tomar aquela posição, né? Então, já tinha passado 10 anos, então ia demorar mais uns 15 anos. Veja só, depois de 10 anos, surgiu uma impaciência tão grande na Sara, e ela disse, Deus me impediu de ter filhos, toma minha serva Agar e tenha filho com ela, que vai ser colocado nas minhas mãos. E o Abraão anuiu, ou seja, ele aceitou. Tanto a Sara quanto o Abraão, eles saíram da vontade diretiva e foram para a vontade permissiva. Qual foi o resultado? Uma falácia, né? Um horror. Até hoje, a briga está lá, né? Até hoje, meus irmãos, é morte, é confusão, ou seja, está debaixo da permissão. Então, a permissão de Deus não quer dizer que Deus vai dirigir, quer dizer que Ele permite. É tudo que Ele permite dar errado? Não, não é tudo que Ele permite que dá errado. Mas olha, muita coisa dá errado. E o que não deu errado? Misericórdia de Deus, agradeça a Deus e passe a andar debaixo da sua direção, né?
Viver sobre a permissão de Deus é pisar em ovos, né? Essa é a verdade. Quando você vive debaixo da permissão, é pisar em ovos. Muito bem, meus irmãos. Uma outra questão é que Moisés relembra a rebeldia do povo em rejeitar ir à luta, né? Então os espias chegaram, deram aquele, a gente não vai poder ir, né? Dá uma olhadinha aí no versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até os céus, e também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espante, não temais, o Senhor vosso Deus irá diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo que fez convosco diante dos filhos do Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegar a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor, o vosso Deus, né? Olha, o relatório foi completamente desfavorável. Não podemos, são gigantes. E aí, meus irmãos, a dificuldade é exaltada sobre o que Deus já tem feito. Você vai notar nesses versículos que a gente leu aqui, o versículo 30 e 31, o Moisés falando assim: já vencemos o faraó, os egípcios. Vocês viram o que Deus fez no deserto, tirou água da pedra, né? Deu um maná, vencemos os amalequitas. Está tudo aqui, meus irmãos, embutido no versículo 30 e 31. Agora, quando você não consegue ver o óbvio, né? O que Deus tem feito, o quanto Deus tem feito, aí, meus irmãos, gratidão vira murmuração. Correto? Olha o que diz o versículo 32. Mas nem por isso creste no Senhor, o vosso Deus. A rebeldia do povo resume-se em não avançar, porém vós não quisestes subir. Essa que é a verdade, né? Vós não quisestes subir. Então, meus irmãos, eles não queriam avançar. Nós não vamos. Por que vocês não vão? Nós não vamos porque temos medo lá dos gigantes, coisa e tal, né? Nem a lembrança das bênçãos foi assim, motivação para eles. Então, irmãos, como fala aqui, né, no versículo 32, nem por isso crestes no Senhor, o vosso Deus. Olha, depois que a pessoa ela é tomada pelo espírito da ingratidão, é difícil esse espírito ser removido. Não consegue. Porque aí entra uma coisa que se chama o orgulho do ser humano, que é difícil de ser combatido. né? Quando a murmuração começa no Velho Testamento, coisa boa nunca acontece. Vocês podem pegar a Bíblia, vocês conferem lá. Todas as vezes que teve murmuração, foi coisa boa ou coisa ruim? Foi coisa ruim, entendeu? Então, por isso, às vezes o pastor insiste nesse assunto, porque ele quer bênção na vida dos irmãos. Ele não quer maldição, ele quer bênção. A murmuração é exatamente o oposto da gratidão. O que Moisés está fazendo no versículo 29, 30, 31, é dizendo, olha o que Deus já fez. E aí, no versículo 32, mas nem por isso vocês creram. Quer dizer, continuaram reclamando, dizendo que Deus queria matar eles. Como assim, pastor? É o que está escrito aqui, né? É o que a palavra de Deus está nos dizendo, né? Que Deus queria matar eles. Então, meus irmãos, veja só, né? Vamos ver se eu encontro o versículo aqui, né? Deixa eu ver aqui, né? Não está aqui nesse texto, né?
mas se encontra no livro de Números. Essa palavra que eles dizem mesmo, ó, Deus quer nos matar, nos manda. Não, Deus não queria matar eles, de jeito nenhum. Mas a murmuração começa a pensar mal do próprio Deus. Por isso aqui, né, veio depois de tudo isso o quê? O juízo de Deus sobre os rebeldes. O juízo da retribuição, né, que é incredulidade, não quer lutar, né? Ah, não quer lutar? Versículo 35, olha lá. Nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, né? Nós não queremos lutar, não tem problema nenhum. Não quer fazer nada? Não. Está com medo dos gigantes? Tá. Todo mundo está com medo dos gigantes aqui. Não tem problema. Não quer lutar? Não vai ver a terra da promessa. É uma justa retribuição, vocês não acham? Se não quer lutar, por que vocês querem ver a terra prometida? Não vai ver, né? E depois tem o preço da teimosia positiva, no versículo 41. Respondeste e disseste, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, estiveste preste a subir a montanha, e disse o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejais, eu não estou com vocês, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Veja bem, há uma diferença do juízo de retribuição e o preço da teimosia positiva. Ó, vocês não querem lutar? Não. Então é o seguinte, então vocês não vão ver a terra da promessa. Vou esperar morrer todo mundo que não quer entrar, 40 anos. Quando morrer a gente entra. Entenderam? Isso aí não ia mudar. Não, agora nós estamos arrependidos, nós vamos querer. Não, está decidido. Né? Não vão entrar. Não, mas nós pecamos, nós vamos pegar nossa arma, agora nós vamos lutar, né? Não, aí já é uma rebeldia positiva contra a ordem de Deus. Deus falou para eles ficar lá no deserto, e eles agora querem ir lutar, né? Teimando contra Deus. Então, quando Deus fala uma coisa, e você se rebela e faz outra, para contrariar a Deus, então isso se chama teimosia positiva. O não de Deus é não. É só crer no não de Deus, né? E aí eles subiram, e eles foram mortos pelos cananeus. Eles foram derrotados vergonhosamente, ou seja, o preço dessa teimosia foi uma derrota horrível, né? O que eles deveriam fazer, pastor? Pedir perdão para Deus, esperar que Deus fizesse dos 40 anos os mais felizes da vida deles. Mas como ser feliz no deserto por mais de 40 anos? Era só 40 anos, né? Ser feliz até morrer. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias e ele se deu bem lá, né? Ele venceu a tentação. O simples fato de estar no deserto não quer dizer que você vai ser uma pessoa infeliz. Quer dizer que você está vivendo de uma forma diferente. Mas se você tiver a presença de Deus, você tem tudo que você precisa. Eles deveriam confiar, olha, Deus está conosco, nos basta, pronto, como Deus teve do começo ao fim. Só que aquela ira, aquela amargura foi levando eles para a morte de uma jeito bem triste, irmãos, bem triste. Depois do nosso erro, do nosso pecado, nós devemos pedir perdão e esperar que Deus faça nossa vida feliz, né? E Deus sempre tem uma bênção para quem se arrepende e crê na sua misericórdia. Como diz o livro de Joel, como diz o livro de Ageu, né? No livro de Ageu está falando da figueira, está falando, meus irmãos, né? Vamos lá, né? No livro de Ageu, no capítulo 2, bem aí no final do Velho Testamento. Ageu,
Quase que a gente não encontra, né? Ageu, capítulo 2, e versículo 18. Considere, pois, eu vos rogo, desde este dia para frente, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, eu quero que vocês prestem atenção, ou seja, considerai estas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado os seus frutos. Mas, olha, quero que vocês considerem daqui para frente, né? A figueira parou, a romeira apagou, a macieira, está tudo sem fruto, né? O que Deus fala para eles no final? Mas, lá no final, no versículo 19, lá no final, desde este dia em diante, eu vou abençoar, né? Então Deus está dizendo que eu vou deixar uma bênção para vocês. Meus irmãos, Deus sempre tem uma bênção se a gente vive sobre a direção dele. Eles viver no deserto por 40 anos, eles poderiam ter vivido felizes. Ah, mas eles não estão em Canaã. Mas eles não estão em Canaã, mas eles estão com Deus. E Deus nos basta, é suficiente. Veja, podiam pensar, vamos fazer desses anos maravilhosos para que os nossos filhos sejam felizes quando eles entrar lá em Canaã. Tudo podia ser diferente, irmãos. Por isso que no começo a gente falou, 11 dias, né? Do Horebe até Cádiz Barneia. 11 dias, 11 jornadas. Tudo podia ser diferente, né? Decisões precipitadas, tomadas sem a direção de Deus, um desastre total, que poderia ter conserto. Acabou não tendo muito, né? Mas esse foi o capítulo 1, nós não vamos estudar capítulo por capítulo, tá? Aos poucos nós vamos chegando no fim de Deuteronômios também.